A paz do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho. Seja bem-vindo ao canal Deus é a Tua Bênção. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever em nosso canal. A leitura desta quinta-feira tem como tema: ninguém pode acrescentar ou retirar coisa alguma das Escrituras. O texto bíblico encontra-se em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, que está escrito assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Hoje vamos refletir sobre uma mensagem importante que nos é transmitida no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e versículo 19, que assim está escrito: eu testifico a todos aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. A palavra de Deus, meus irmãos, claramente adverte a não alterar a palavra dele de forma alguma. Isso significa, meus irmãos, que não devemos adicionar nossas próprias ideias ou filosofias à Bíblia Sagrada. Nem devemos ignorar ou retirar qualquer parte dela que não gostamos ou que não nos atenda. Este conceito é algo que já vemos no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, que assim está escrito: não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuais dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Estas palavras, meus irmãos, proferidas por Moisés ao povo de Israel, ecoam a mesma advertência que vemos hoje, atualmente, em Apocalipse. Mas por que é tão importante, meus irmãos, não alterar a palavra de Deus? Entenda, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Ela nos ensina sobre quem Deus é, quem somos nós e como devemos agir ou viver. Se começarmos a adicionar ou subtrair da palavra de Deus, a Bíblia, estaremos essencialmente alterando a mensagem de Deus para a humanidade. Ademais, irmãos, a Bíblia é a verdade de Deus e Deus é a verdade. Como Jesus orou lá em João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se alterarmos a palavra de Deus, estaremos distorcendo, meus irmãos, a verdade de Deus e nos desviando do caminho que Deus planejou para nós. Então, como é que devemos agir sobre essa advertência de não alterar a palavra de Deus? Primeiramente, irmãos, devemos abordar a Bíblia com humildade. Precisamos reconhecer que somos criaturas e não criadores. Somos criaturas finitas, tentando compreender a palavra do infinito Deus. Vamos encontrar passagens que são difíceis de entender, mas isso não nos dá o direito de alterá-las para se adequar ao nosso entendimento. Em segundo lugar, irmãos, precisamos estudar a palavra de Deus diligentemente, como está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Devemos, meus irmãos, nos esforçar para entender a palavra de Deus em seu contexto original e aplicá-la corretamente em nossas vidas. E em terceiro lugar, precisamos depender do Espírito Santo para nos ajudar a entender a Bíblia. Como Jesus prometeu lá em João 16 e versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, meus irmãos, é nosso professor, é nosso guia,
que nos ajuda a entender e aplicar a palavra de Deus corretamente. Finalmente, meus irmãos, devemos ser fiéis à palavra de Deus. Como Jesus afirmou lá em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é eterna e imutável. Vamos honrá-la e defendê-la, mesmo quando for contra a cultura ou as tendências populares. Amados, que possamos abordar a palavra de Deus com humildade e reverência, reconhecendo sua autoridade e verdade em nossas vidas. Que Deus nos conceda sabedoria e entendimento enquanto buscamos conhecê-lo através da sua palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.